Esse próximo slide é um slide de pacientes com craniectomia descompressiva. Quando você retira o crânio de um paciente, você vai ganhar uma força oculta, que é a força da gravidade. Então, a pressão aqui em João Pessoa, por exemplo, a pressão é aproximadamente 1 atm, nós estamos ao nível do mar, e 1 atm representa aproximadamente 14 psi de pressão. Só para vocês terem ideia, um pneu de bicicleta, um pneu de carro, você enche com 30 psi, é quase metade dessa força apertando o tecido cerebral, isso gerando compressão tanto do encéfalo quanto dos vasos. Isso altera a função. A partir do momento que você fecha o crânio, você consegue retirar essa pressão e devolver a fisiopatologia de pulsatilidade encefálica e retorna o funcionamento do sistema linfático. Olha aqui essas coleções subdurais, com uma coleção higroma subdural, tá? Interhemisférico também. Isso é decorrente da falta de pulsatilidade do encéfalo e da obstrução do sistema dos espaços de Virchow-Robin. Eles precisam funcionar para que haja drenagem desse líquor. O líquor, no entendimento do sistema linfático, que vem de 2015 até os estados até 2023, tem artigos de fisiopatologia de sistema linfático. O líquor ele é drenado tanto pelas granulações aracnoideias no vértex craniano, mas também através dos espaços de Virchow-Robin. Então, a partir do momento que a hemorragia subaracnoideia, o paciente, o trauma de crânio, ele não tem um sistema linfático funcionando, esses pacientes podem evoluir com hidrocefalia. E a hidrocefalia ela é muito comum no trauma de crânio em pacientes que têm episódios de hemorragia subaracnoideia traumática, porque essa hemorragia, ela obstrui os espaços de Virchow-Robin, fazendo que parte do líquor não seja absorvido através deles, e há um acúmulo de proteína beta-amiloide no tecido cerebral, fazendo com que haja também um envelhecimento precoce do tecido cerebral. Então, é uma fisiopatologia bonita do sistema linfático que está associado à doutrina de Monro Kelly 3.0, e essa indiana, ela publica de forma muito elegante nesse seu trabalho, e a gente consegue trazer esses conceitos de ciência básica para tratar a neuroemergência à beira do leito. Pus de maneira simples e esquemática a doutrina do Monro Kelly, fazendo 80% tecido cerebral, 10% de sangue, 10% de líquor, edema e lesão, tá? Deixa eu só afastar aqui a lesão, tá? Mas entendam, a hemodinâmica cerebral ela é totalmente diferente da hidrodinâmica cerebral. Por exemplo, a gente já falou que o líquor, nós temos aproximadamente 20 ml de produção licórica, 480 ao dia. O sangue, apesar de você ter aproximadamente 150 ml no encéfalo, a hidrodinâmica é 50 ml por 100 gramas de tecido cerebral minuto, o que vai dar aproximadamente 750 ml de sangue entrando e saindo por minuto. Isso é completamente diferente do líquor. Então, no estados de hipertensão intracraniana, algumas vezes você precisa intervir no sistema de sangue, sanguíneo, e algumas vezes vocês precisam intervir no sistema licórico, vai depender da fisiopatologia da hipertensão intracraniana. Mas apesar da proporção ser igual, a hemodinâmica e a hidrodinâmica são completamente diferentes, tá? Só para deixar isso bem claro. E considerei 7 neuroemergências: o AVC isquêmico, hemorrágico, a hemorragia subaracnoide espontânea, a trombose venosa, o neurotrauma, a hidrocefalia e a hipertensão intracraniana idiopática e o tumor cerebral. Então, vamos caminhar a neuroemergência nesses 7 tópicos e discutir acerca dessas sete doenças. Então, quando a gente fala em AVC isquêmico, nós falamos em limiares de fluxo sanguíneo cerebral. Nós temos um limiar superior, onde de 20 ml por 100 gramas de tecido cerebral minuto, a partir do momento você vai ter uma disfunção elétrica, tá? E isso é a penumbra. A partir do momento que baixa do limiar inferior de fluxo, 10 ml por 100 gramas de tecido cerebral, o paciente vai entrar numa disfunção de membrana, e esse processo pode ser
irreversível. Isso depende de tempo, o AVC, tempo é cérebro, e o paciente em penumbra isquêmica, a partir do momento que você passa mais de 3 horas, 4 horas e meia, é onde você transforma um tecido de penumbra em um tecido em infarto. Esse é uma janela de interpretação da fisiopatologia do AVC. E o AVC, a gente hoje, para falar de AVC, em fisiopatologia do AVC, tem que falar do CIMAR. CIMAR é um grande pesquisador que tem estudado o edema iônico e o edema vasogênico, tá? E tem tentado, através do estudo da glibenclamida, bloquear esse edema iônico. Tá? Então, o edema citotóxico do AVC, ele ocorre entre o terceiro e o quinto dia. Então, você obstruiu um grande vaso, entre o terceiro e o quinto dia vai haver o pico do edema citotóxico. Talvez, em breve, nós tenhamos à beira-leito tratamento para tratar esse edema citotóxico. No momento, o tratamento é a intervenção, é desobstruir o vaso precocemente. Tá? Mas o CIMAR está trabalhando para que a gente consiga trabalhar a hipertensão intracraniana relacionada ao edema citotóxico. E quando a gente fala em AVC, em doutrina de Monro-Kelly, a gente vai pensar em edema citotóxico. Esse edema citotóxico, se você obstrui uma cerebral média, a mortalidade é aproximadamente 80% se não for feito o tratamento da craniectomia descompressiva, e a hipertensão intracraniana pela obstrução de uma artéria cerebral média é uma hipertensão intracraniana de um volume de aproximadamente 150 ml de tecido isquêmico, e isso vai fazer com que haja compressão do sistema licórico, você vai haver redução do sistema licórico, tá? E o progredir dessa compressão vai gerar diminuição da quantidade do sangue no cérebro, podendo causar isquemia de cerebral anterior e cerebral posterior. Então, você vai haver lesões isquêmicas associadas e deslocamento de tecido cerebral. Essa é a evolução gradual de uma hipertensão intracraniana de doutrina de Monro-Kelly. Aqui, um AVC menor, onde a restrição à difusão e o ADC, vocês mostram, aqui não tem uma hipertensão, você vê o edema citotóxico, mas você não observa hipertensão intracraniana. Mas nessa curva de Langfit tomográfica, você vê que uma obstrução proximal de artéria cerebral média, isquemia encunha todo o território da artéria cerebral média, preservando a cerebral anterior e a cerebral posterior, mas vejam que a progressão há desvio septal, há diminuição do sistema ventricular, há compressão do sistema quadrigeminal. Com 96 horas, a tomografia ela piora, o desvio aumentou, a compressão aumentou. Então, não foi feito nada por esse paciente. Veja que esse paciente vai evoluir para o óbito. A partir do momento que você observa uma tomografia com hipodensidade estabelecida, o paciente, o nível de consciência não é tão importante quanto o dado da tomografia. A tomografia, ela vai ditar mais o tratamento do que o nível de consciência. Não há necessidade de ter desvio septal para se indicar uma craniotomia descompressiva. Se ela não for feita de maneira profilática, você tem uma chance de 80% de perder esse paciente. Então, é fundamental haver uma interação entre a neurologia, a neurocirurgia e familiares para determinar o tratamento desses pacientes, porque a fisiopatologia da hipertensão intracraniana é o edema citotóxico, a hipertensão intracraniana maligna, 80% de mortalidade, onde o edema citotóxico é o grande componente. Na década de 80 se tratava com manitol de horário, mas o manitol de horário não é capaz de salvar a maioria desses pacientes, como a craniectomia descompressiva pode salvar esses pacientes. Então, o tratamento mais eficaz para esses pacientes é realizar uma craniectomia descompressiva, tá? Então, nessa curva de Langfit tomográfica, vocês veem que o tratamento, usar só o manitol é temerário para o controle da hipertensão intracraniana. Esse é o aspecto da craniectomia descompressiva, você abre o crânio e você vê um tecido cerebral
ele está pálido. Quando você abre a dura mater, há uma hiperemia de vasos subpiais. A gente observa aqui na região temporal posterior hiperpigmentação de transformação hemorrágica e vemos também um vaso obstruído aqui roxo, tá? E um tecido um pouco mais amarelado e pigmentação de transformação hemorrágica. Então veja que o AVC isquêmico ele tem um pouco de hiperpigmentação de transformação hemorrágica, trombose até distal. Então esse é um AVC grande de cerebral média, mas com trombose de vasos já distais, tá? O AVC hemorrágico ele tem uma fisiopatologia diferente e o controle da pressão intracraniana rapidamente é muito importante na sua fisiopatologia. Ele pode ser categoricamente dividido em 4 fases: numa ruptura vascular, na formação do hematoma, na expansão desse hematoma e na formação do edema. Você não pode avaliar um AVCH e dizer que não é cirúrgico no primeiro dia e dar alta da neurocirurgia. Esse AVCH ele pode progredir nas primeiras 24 horas e ele pode piorar nas próximas 72 horas por conta da formação do edema e haver uma necessidade de intervenção neurocirúrgica. Então, aqui a ruptura vascular e formação do hematoma, nós vemos uma tomografia normal, o paciente teve um pico pressórico, sangrou. Nessa ruptura, há um extravasamento de proteínas, você vê que há um halo de hipodensidade ao redor dessa hiperdensidade inicial, que deforma a anatomia. Veja que o corno frontal esquerdo ele está menor que o corno frontal direito, e essa hipertensão faz com que haja uma deformidade. Dependendo do volume do hematoma, vai gerar os deslocamentos do tecido cerebral. Supratentorialmente, um volume de hematoma acima de 30 ml, ele vai exaurir o sistema ventricular, que tem aproximadamente 30 ml, e vai começar a gerar episódios de hipertensão intracraniana. Obviamente, no idoso, uma atrofia cerebral e sistema ventricular maior, e um volume de 30 ml pode ficar compensado. Então, isso é variável, dependendo da anatomia encefálica do paciente. A expansão do hematoma, ela acontece nas primeiras 24 horas, principalmente nas primeiras 6 horas. Então, admitir esse paciente e controlar rapidamente a pressão arterial desse paciente é de fundamental importância. Então, aqui é um AVCH de putamen, onde o aumento faz com que haja expansão para a cápsula interna e lese ainda mais o sistema de motricidade. Isso gera uma dependência funcional em 6 meses, 12 meses, imensa. Então, às vezes, o paciente chega com motricidade preservada e essa expansão de hematoma, além de causar hipertensão intracraniana, leva a um déficit motor, e esse déficit motor além de ter a mortalidade aumentada, vai ter também a questão da funcionalidade prejudicada desse paciente. Então, controlar essa expansão do hematoma é de fundamental importância. E o tratamento é tratar a pressão arterial, é simples, tá? Também numa curva de Langford tomográfica, nós vemos aqui em cima os sulcos apagados à esquerda, na segunda tomografia, sulco apagado à direita e à esquerda. Na segunda linha, nós temos um desvio septal e um aumento desse desvio septal. Nós temos na terceira linha o terceiro ventrículo já inexistente, e do outro lado, nós temos sistema ventricular desviado para a direita. E, por fim, na última linha, nós temos a cisterna quadrigeminal obstruída, aquela completamente obstruída, associado a bloqueio do sistema ventricular temporal e herniação bucal. Então, essa é uma tomografia, uma evolução de tomografia, e o paciente termina evoluindo para a morte encefálica, se nada for feito. Então, a primeira tomografia é cirúrgica. A segunda tomografia, o paciente já está muito ruim. Então, o paciente, para pensar em abertura de protocolo de morte encefálica. Formação do edema. O paciente não pode receber alta nas primeiras 48 horas. Nas próximas 72 horas, nós temos toda essa fisiopatologia de edema cerebral, pela retração do coágulo, pela ativação do complemento, e aí nós temos a importância da trombina abrindo a barreira hematocefálica e gerando inflamação, o sangue gerando inflamação e o próprio tecido cerebral gerando isquemia e edema. Então, é uma mistura de edema citotóxico e vasogênico, mas predominantemente vasogênico, tá? O evento inicial, nós temos um paciente com hemorragia
parietal esquerda e fica aquela discussão, o paciente está próximo da área da linguagem, você vai machucar supramarginal, vai machucar girangular, e o paciente piora e começa a ter síndrome de hipertensão intracraniana. Então, você vai tratar a hipertensão intracraniana fazendo uma cirurgia, uma microcirurgia, entrando entre os sulcos e giros e fazendo um tratamento microcirúrgico, retirando esse hematoma sem destruir manto cortical. Então, para isso que surgiu a microcirurgia, para você tratar o cérebro de maneira delicada, retirando o componente de hemorragia intracerebral. Tá? Então, lembrar que em 72 horas pode haver piora de edema.